Até você se tornar consciente, o inconsciente irá dirigir a sua vida. E depois você chamará isso de destino. Esse é um pensamento de Carl Gustav Jung. Ele era um psicólogo e psiquiatra suíço e era especialista em comportamento emocional. E hoje é sábado e por conta disso, vamos ler então as escrituras. Eliseu adoece e Joás vem ter com ele. E Eliseu estava doente da sua doença de que morreu. E Joás, rei de Israel, desceu a ele e chorou diante do seu rosto amargamente. E disse: meu pai, carros e cavalheiros de Israel. E Eliseu então disse: toma um arco e flechas. E tomou o rei de Israel arco e flechas. Então disse Eliseu ao rei de Israel: põe a tua mão sobre o arco. E pôs ele a mão sobre o arco. E Eliseu pôs as suas mãos sobre as mãos do rei de Israel. E disse Eliseu: abre a janela para o oriente. E ele a abriu. Então disse Eliseu: atira. E ele atirou. E disse Eliseu: essa flecha é o livramento do Senhor contra os sírios, porque ferirás os sírios em África até os consumir. Disse mais: tome flechas, e tomou-as. E disse: atire-a e fere a terra. Então o rei de Israel atirou 3 vezes contra a terra e cessou. O homem de Deus se indignou muito contra ele e disse: ora, teria que ferir no mínimo 5 ou 6 vezes, porque assim consumiria os sírios totalmente. Porém agora só 3 vezes prevalecerás sobre os sírios. Essa é uma realidade que todos os que creem têm que observar. Porque nós estamos falando aqui, no texto que lemos, de um simbolismo, de algo simbólico, mas no mundo espiritual, todos os que creem devem observar, devem estar atentos a essas questões simbólicas, porque nada ocorre no plano material, no plano físico, sem que antes tenha sido trabalhada no plano espiritual. Nada ocorre aqui na terra sem antes ter sido decidido no céu. E a Bíblia prova isso. A Bíblia mostra que não cai uma única folha no chão sem que Deus permita. Não cai um único fio de cabelo da sua cabeça sem que haja a permissão de Deus. E eu me recordo que um homem de Deus estava orando, pedindo uma resposta de Deus urgentemente, porque ele estava vivendo num momento de aflição. E Deus enviou um anjo para trazer a resposta a esse homem de Deus que estava orando, e o anjo ficou retido nas regiões celestiais. Durante algum tempo, até que Deus enviou um anjo guerreiro que liberou a passagem e a mensagem chegou até aquele que estava orando. E Deus falou que, olha, desde o primeiro momento que você se aplicou a orar, eu já respondi a sua oração. Agora ocorreu isso. Então, a gente tem que estar sempre atento a essas questões simbólicas e saber que todas as coisas, primeiro, elas são decididas no plano espiritual para depois elas ocorrerem na materialidade, no plano físico. Óbvio, e como eu disse, é uma questão simbólica. O profeta, ele estava à beira da morte e o rei foi até ele. Então, aproveitando que o rei estava ali,
Certamente ele recebeu da parte de Deus essa orientação de proceder dessa forma. E ele disse para o rei: olha, abre a janela. O rei atirou, e ele atirou. O profeta já ali determinou a vitória de uma batalha que iria ocorrer. Ele disse: com essa flecha ferirás aos sírios em África. Nessa batalha que vai ocorrer. E disse o profeta: toma o arco e as flechas e agora fere a terra. E o rei prontamente atirou, porque era chão batido, né? O rei atirou e feriu a terra. Ora, ele feriu apenas 3 vezes. Isso, eu acredito que ele atirou a primeira vez, a segunda vez e se cansou. Ele não valorizou o simbolismo daquele ato. Entende? É o que acontece na vida de muitos crentes no dia de hoje. Ele começa muito bem, chega no caminho, ele se cansa e para, e desanima, e esmurece. Mas nós devemos cada dia ser mais fortes e constantes. Por quê? Porque as últimas coisas são melhores do que as iniciais. Assim está escrito. As últimas coisas são as melhores. Eu desejo para você esse ano que você persevere, que você lute, batalhe, não desista, vá em frente, porque vai dar certo, vai dar certo, eu creio, vai dar certo. Vá em frente, não desanime, que vai chegar o seu momento vai chegar. Feliz sábado!